Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos continuar nessa temática do Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, Jesus Cristo trabalhou vários temas e um dos temas que ele mais trabalhou foram os bens materiais, né? Ou seja, as riquezas, os patrimônios que os seres humanos acabam juntando ao longo da vida. E Mateus capítulo 6, nós vamos ler e refletir somente no versículo 24, que diz assim, você pode até acompanhar na sua Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, durante muito tempo, na nossa caminhada cristã, né, inclusive eu que nasci no Evangelho, durante muito tempo foi condenado a riqueza, o patrimônio, né, até porque a igreja durante muito tempo foi formada por uma população extremamente pobre, carente e necessitada, é verdade. Mas também existiu ao longo da caminhada muitas pessoas ricas que aceitaram a Jesus, que tinham condições, né? E com o passar do tempo, um maior número de pessoas que tinham um poder aquisitivo maior começaram a entrar nas igrejas, né? As igrejas passaram por mudanças e hoje nós temos igrejas no nosso país que são quase um verdadeiro shopping, ou seja, um verdadeiro centro de convenções, ou seja, tem uma reunião de pessoas ali com alto poder aquisitivo. Então, nós saímos do desprezo aos bens materiais para a centralidade dos bens materiais. É tanto que muitos conteúdo que nós observamos é justamente condenando o culto, a pregação e o ensino voltado só para a performance e voltado somente para as questões deste mundo, né? Ou seja, os bens, a riqueza deste mundo. Mas é interessante que Cristo ele sempre traz o equilíbrio, né? Você não vê Cristo nem indo para um extremo e nem indo para o outro. Então, o que, que ele coloca aqui nessa situação? Ele chama atenção aonde está o problema das riquezas. Por quê? Porque a riqueza em si mesmo, ela não é um problema. Assim como o dinheiro em si mesmo, ele não é um problema. O celular em si mesmo não é um problema. Um revólver em si mesmo, ele não é um problema. Um carro em si mesmo, ele não é um problema. Ou seja, as coisas em si mesmas, elas não são um problema. O problema é o valor que o homem dá às coisas. Aí que está, né? Quando nós estabelecemos um valor para aquilo que ela não tem. Olha o que ele diz aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, o problema não é a riqueza, é quando a riqueza na minha vida a tomou status de senhor. Ou seja, a riqueza não é senhor de ninguém, mas o ser humano pode, por vontade própria, o colocar como senhor da sua vida. Ou seja, quem foi que colocou? O próprio ser humano. O próprio ser humano foi lá e elevou as riquezas, os seus bens, ao patamar de senhorio. Quando o ser humano elevou, ou seja, ele eleva as riquezas ao patamar de senhorio, na vida de qualquer pessoa só tem um espaço para um único Senhor, que é quem? Que é Deus, certo? Se na nossa vida nós elevarmos as riquezas ao patamar de Senhor, o Senhor que está na posição de Senhor, ele precisará ser retirado, porque não tem como dinheiro e o Senhor assumirem as mesmas posições. Quando eu digo Senhor, Senhor Deus. É tanto que ele diz aqui, ó, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou seja, não dá para odiar os dois e não dá para amar os dois.
Assim como não dá para se dedicar aos dois, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro, certo? Então não dá para amar os dois da mesma forma e não dá para se dedicar aos dois da mesma forma. Um dos dois vai ter que ser sacrificado. Por quê? Porque ambos estão na posição de Senhor. E se eles estão na posição de Senhor, quem é o servo? O servo somos nós. E o servo, ele não consegue servir dois senhores da mesma forma. Ele vai servir sempre mais um do que o outro. E isso acontece em todas as esferas, onde você tem uma liderança e um liderado, onde você tem um comando e um comandado, né? Não tem como você servir aos dois da mesma forma e igual. Isso é humanamente possível. Isso vale em todas as esferas. Vamos dar um exemplo? Vamos para dentro de casa. Eu sou um filho e tenho meu pai e a minha mãe. Vamos supor que o meu pai e minha mãe são os senhores da casa e eu sou o filho, estou na posição de servo, de servi-lo, de ajudá-lo. Não tem como eu servir a minha mãe e o meu pai da mesma forma. Não tem. Querendo ou não, no meu dia a dia, eu vou servir mais um do que o outro. Não tem, é humanamente impossível você servir os dois da mesma forma. Vamos supor que você está numa empresa, você tem um patrão e o seu patrão tem lá você como empregado. Só que nessa empresa que você trabalha, você tem dois patrões. Não tem como você, funcionário, servir os dois patrões da mesma forma. Você vai se dedicar mais a um do que ao outro. Talvez você pode até não ter nenhum amor por nenhum deles, né? Mas você vai observar que até o carinho você vai ter mais por um do que por outro. Ou seja, se alguém perguntar para você qual dos dois patrões é o melhor, você vai dizer um, né? Um filho quando você tem, né? Qual o pai que você ama mais? Aí um diz que é a mãe, o outro diz que é o pai, ou seja, eles acabam ali estabelecendo, de acordo com a convivência, uma relação, ou que agrada mais um ou outro, ele vai ter um sentimento maior pelo outro. Não significa que ele não ame o outro, mas ele vai ter um carinho, uma atenção especial mais para com o outro. Saindo da esfera do humano, indo para a esfera das coisas, porque aqui nós estamos colocando no cenário Deus e as coisas, porque riquezas são coisas, né? São patrimônio. Quando você coloca as riquezas na posição de Senhor, aí o que vai acontecer? Você vai para a posição de servo, né? Aí você está quebrando uma lógica natural e você vai pagar um preço. Por quê? Porque quando eu sirvo ao Senhor, eu serei sempre servo dele, porque ele é o Senhor. Agora, nas riquezas, as riquezas, eu não posso ser servos das riquezas, mas as riquezas, elas existem para servir quem? Ao homem, certo? O homem não existe para as riquezas, mas as riquezas existem para os homens. Enquanto quando o homem eleva as riquezas para uma posição de senhor e aonde ele é servo, ele está desvirtuando, deturpando toda a lógica que existe. Por quê? Porque as riquezas são coisas, são patrimônios, são objetos. E elas foram criadas para nos servir e não para que nós venhamos a servi-las. Então, se nós quebramos essa lógica, nós quebramos uma lógica natural, nós quebramos uma lei natural. Nós passamos a servir os bens e as riquezas. Ou seja, nós vamos entrar numa profunda escravidão, né?
Por quê? Porque quando nós tornamos escravos dos próprios bens, nós não conseguimos nos fartar. Sempre nós vamos andar ansiosos, preocupados com ter mais, ou seja, nós não vamos nos satisfazer, certo? Ou seja, sempre nós teremos atrás de mais, ou seja, nós nunca vamos nos satisfazer, nunca vai estar bom, certo? Que é uma das coisas que acontecem quando nós vamos para a posição de servo e as riquezas vão para a posição de senhor, certo? Então nós nunca vamos conseguir nos fartar, nos libertar. E um ponto mais importante, nós nunca conseguiremos desfrutar, certo? Por quê? Porque desfrutar daquilo que você possui, que Deus te abençoou, que Deus te concedeu, não está em você, é dom de Deus. Por isso que a pessoa pode ter muita riqueza e ela não conseguir desfrutar. Ou seja, a sua riqueza é a sua própria escravidão, onde ele não consegue desfrutar. Por quê? Porque desfrutar é justamente um dom que Deus dá. E muitas pessoas acham que possuir bens vem acompanhado do dom de desfrutar. Não, não. Você pode ter muitos bens e não ter o dom de desfrutar. Ou seja, você chegar no final da vida e saber que você não desfrutou nada. E tem aqueles que o Senhor dá riqueza e dá também para eles o dom de desfrutar aquilo que eles conquistaram e aquilo que eles possuíram. Então, qual é a lição que nós extraímos aqui? Servir somente ao Senhor. E a finalidade das riquezas? Servir ao homem. Claro, servir ao homem para se valer das riquezas, para fazer aquilo que é bem, para aquilo que é bom. Não também se valer das riquezas para fazer aquilo que é mal. Certo? Então, nós possamos colocar o Senhor na posição de Senhor, servindo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E as riquezas? As riquezas são nossas servas. Elas estão para nos servir. Porque se nós nos tornarmos servos da riqueza, vai acontecer duas coisas. Primeiro, nós não iremos nos fartar dela, ou seja, sempre queremos mais, e além disso, nós não conseguiremos desfrutar. E ao chegarmos nesta vida, no final da nossa vida, vamos descobrir que todas as riquezas elas são somente vaidade. Se você não tiver o equilíbrio, se você não tiver aprendido ao longo da sua vida que ela é sua serva e não você ser servo dela, você vai chegar no final da vida e vai descobrir que foi tudo vaidade, que é o que Salomão descobriu. Salomão teve todos os palácios que ele desejou, todos os animais, todos os ouros, tudo. Ele chegou a dizer que tudo que os seus olhos desejaram, quando eu diz ali olhos, não é olhos físicos, é a alma dele. Tudo que a alma dele desejou, ele possuiu. Mulheres, bem, patrimônio, conhecimento, riqueza, tudo. Tudo, tudo que os olhos dele desejou, ele concedeu para ele. E no final da vida ele descobriu o quê? Que tudo aquilo era o quê? Tudo aquilo era somente vaidade, né? Porque para o local aonde o ser humano ele vai, ele não levará nada, inclusive as riquezas.
certo? Então, nós não podemos servir às riquezas, porque quando nós partimos dessa vida, ela não irá conosco. Nós precisamos servir ao Senhor, para que quando nós venhamos a partir desta vida, um dia quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós possamos estar com Ele para sempre, aonde Ele estiver. Porque as riquezas neste mundo, elas ficam. E as riquezas, com o passar do tempo, né, vão trazendo prejuízos, vão trazendo dano para o próprio organismo. Então, que essa mensagem possa ter gerado uma reflexão. Que o Senhor não condena as riquezas. Porque se o Senhor condenasse as riquezas, a Bíblia não seria um dos livros com os personagens descritos mais ricos ao longo da história. Então, o Senhor não condena a riqueza. Deus condena você servir às riquezas. Como o Senhor também não condena juntar tesouro. O Senhor condena se aquele tesouro ali estiver o seu coração. Como também naquele outro texto, né? O Senhor não condena eu dar esmola, mas o Senhor condena se eu der esmola para que os outros me vejam, para que os outros me aplaudam e para alimentar o meu egoísmo. O Senhor não me condena a fazer jejum, mas o Senhor rejeita o jejum que eu faço para ser visto pelos outros. Né? Então, o grande problema está, né, não na coisa em si mesmo, mas no ser humano. Né? Como, por exemplo, lá Caim. Caim, quando foi oferecer um sacrifício diante de Deus, o Senhor rejeitou o sacrifício de Caim? Rejeitou. Mas antes o Senhor rejeitou a Caim e, consequentemente, rejeitou o seu sacrifício. Como também tem outro texto que diz assim, né? Aqui mesmo. Ó. Naqueles dias muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres. E o Senhor vai dizer naquele dia o quê? Eu nunca vos conheci. Por quê? Porque a obra de vocês parecia boa, profetizar, fazer milagre, expulsar demônio. Só que isso daqui não foi chancelado pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bem claro quando ele diz: Eu nunca vos conheci. Ou seja, antes de fazerem qualquer coisa, vocês já se encontravam reprovados por mim. Certo? Então, é muito importante nós prestarmos atenção nesse texto para não andarmos por aí falando coisas que não estão na Bíblia. O Senhor não condena você possuir bens. Ele condena se você sacrificar o senhorio dele pelos bens, pelas riquezas. Abrir mão dele pelas riquezas, desprezá-lo pelas riquezas, odiá-lo pelas riquezas. A prioridade da sua vida serem as riquezas. O seu tesouro serem as riquezas. O centro da sua vida serem as riquezas. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Nós estamos aqui num cenário novo. Vocês estão vendo a porta aqui atrás e uns panos estendidos, mas é para ficar um vídeo natural, né? Uma reflexão natural. Não tem nenhuma estrutura bonita, bacana, bem elaborada, porque o Evangelho de Cristo é na simplicidade. Então, que Deus tenha falado com você, tenha abençoado poderosamente a sua vida. Acompanhe os conteúdos que estão disponíveis aqui no canal. Todo dia eu estou vendo aqui um tempinho para compartilhar um pouquinho do Evangelho com vocês. Que Deus possa abençoar vocês, derramar graça sem medida na vida de vocês. A paz do Senhor e até o próximo conteúdo aqui do canal.